Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida, gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes em sinceridade, convertei-vos e crede no Evangelho. Quinta-feira, depois das cinzas. Ontem nós iniciamos o tempo da Quaresma, tempo de penitência, de conversão. O Evangelho de ontem, a pedagogia fundamental, era a oração, a esmola e o jejum. Rezar com amor e confiança, dar esmola a quem precisa, ajudar o próximo e fazer jejum, uma abstinência de carnes ou de algum tipo de alimento. E que todos se convertam e estejam revestidos da palavra de Deus, com o Evangelho na mente, nos lábios e no coração. Do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Com efeito, de que adianta a um homem ganhar o mundo inteiro, se perde e se destrói a si mesmo? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O nosso Senhor Jesus Cristo, na primeira parte do Evangelho desta quinta-feira, o nosso Senhor Jesus Cristo anuncia a paixão aos seus discípulos, anuncia a paixão e a sua ressurreição. Que anuncia a sua ressurreição está anunciando a ressurreição de todos nós, que a ressurreição de Cristo é a nossa ressurreição, a vitória de Cristo é a nossa vitória. E na segunda parte, o nosso Senhor Jesus Cristo argumenta, dizendo: para todos viver sem nada antepor ao vosso amor, estar com a cruz de cada dia, seguindo os seus caminhos, revestido de sua palavra. E Jesus conclui com uma interrogação: com efeito, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, se perde e se destrói a si mesmo? É a lógica de quem é apegado somente ao capital, ao capitalismo. Se pensa que a vida é somente nesse mundo físico. Fechando os olhos, não vive a Páscoa eterna. Jesus nos orienta para todos nós sermos desapegados do capitalismo e viver sem nada antepor ao vosso amor. Na realidade em que transparece em nosso cotidiano, vemos tanta gente apegado ao capitalismo, que todos saibam desapegar, se convertam, façam penitência, vivam em oração, deem esmola, ajudem o próximo e jejuem. O Senhor disse aos seus discípulos, falando: o Filho do Homem deve sofrer muito. Anuncia a paixão. Fala ao Filho do Homem que ele é um homem só com toda a humanidade,
um homem só, Deus. Ele vai ser rejeitado pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Mas no terceiro dia deve ser morto. Anuncia a sua paixão e sua morte e a sua ressurreição, e ressuscitar no terceiro dia. E ressuscitar e está anunciando a vitória de todos nós, de toda a humanidade. E depois o Senhor primeiramente anunciou a sua paixão. Ele argumenta falando do desapego das coisas materiais do capitalismo. A lógica é ser desapegado das riquezas materiais, não viver somente apegado, é olhar para o próximo, ajudar o próximo, pensar no próximo, dar esmola ao próximo, que ontem uma da pedagogia fundamental do Evangelho de ontem era a esmola, e é a pedagogia do tempo da Quaresma, dar esmola, fazer penitência, jejuar e rezar com fé. Renunciar a si mesmo é o desapego do capitalismo, das coisas materiais. Pegar a cruz de cada dia, estar revestido da palavra de Deus, gloriando-se na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que se for apegado ao capitalismo, às riquezas materiais, quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim, esse o salvará. É perseverar no amor de Cristo, viver sem nada antepor ao vosso amor, escutar somente o que Ele está nos dizendo. Será que nós estamos escutando o que Cristo está nos dizendo? Como argumenta São Bento no início do prólogo de sua regra: escuta, filho, os preceitos do Mestre, inclina o teu ouvido. É escutar a voz de Cristo e viver, ser desapegado das coisas materiais. Que todos sejam desapegados do capitalismo e vivam revestidos da palavra de Deus, trazendo o transcendente para o imanente. Façamos penitência. Vamos olhar a necessidade do próximo e ajudar a dar esmola. Que todos os entes humanos ajudem o próximo, se convertam e preocupem com o próximo e esteja revestido da palavra de Deus, que é tempo de conversão, que todos se convertam e que tudo seja renovado. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção da nossa vida, ilumine de todos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido abandonado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro e implorado o vosso auxílio, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícias e de me alcançar o que vos rogo. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó Puríssimo Esposo da Virgem Imaculada, ó meu doce protetor São José, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado a vossa proteção, implorado o vosso socorro e não fosse por vós consolado e atendido.
Com esta confiança venho à vossa presença e a vós fervorosamente me recomendo. Não desprezeis a minha súplica, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-la piedosamente. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra, que pela copiosa intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Virgem Maria Aparecida, estendei o vosso olhar sobre o chão de nossa